Olá, minhas queridas! Tudo bem com vocês? Que tal a gente fazer uma pele profissional hoje, hein? Minha pele já está higienizada e agora eu vou hidratá-la. Use o hidratante da sua preferência, mas antes da maquiagem não passe muito hidratante, senão os produtos tendem a escorregar do seu rosto, principalmente se ele for um hidratante mais oleosinho. E por isso, antes da maquiagem, prefiro um hidratante mais leve. E vou hidratar os meus lábios com esse lip oil aqui. Ele é um lip oil de melancia da Max Love. Gostei, ele hidrata bem. Blindagem, para garantir que a minha maquiagem tenha uma longa duração. E se você tiver um primer, você vai aplicar pontualmente nos lugares onde os seus poros são mais abertos. Assim, ó, pressionando para que ele tenha efeito. E agora eu vou usar um corretivo de camuflagem. Para você saber o tom certo do seu corretivo de camuflagem, você vai olhar como é a sua olheira. No meu caso aqui eu tenho manchas amarronzadas, vasos azulados. A cor que neutraliza todas essas cores é um corretivo salmão. Esse que eu tô usando é da Mislari, na cor 3. E eu aplico pouco corretivo, tá? Não precisa aplicar muito. E espalho com um pincelzinho de corretivo. Aqui não precisa ficar laranja, salmão ou amarelo, dependendo da cor do seu corretivo, tá? Só precisa neutralizar esse tom. O tom já está neutralizado e não ficou laranja nem salmão. E agora eu vou aplicar a base. Vou usar essa da Dalla. A minha é na cor 3N. E eu gosto de colocar numa bandejinha assim. Geralmente eu uso um pump e meio. E eu também aplico blindagem na base. 4 gotinhas. Acho que caíram 5. Aí eu misturo. E colocar a blindagem na base vai deixar a base mais resistente, mais fluida. E essa fluidez na base vai deixar o acabamento mais natural. No lugar que eu apliquei o corretivo, eu não passo quase base. E você não pode arrastar o pincel onde você aplicou o corretivo, senão você vai arrastar o produto e vai tirar a sua cobertura. E agora eu dou o acabamento com a esponjinha. A esponjinha ela deve estar úmida, mas ela não deve transferir água para o seu rosto. Ela não pode estar pingando de jeito nenhum, senão ela pode abrir a sua base. E olha só a diferença do lugar onde eu dei acabamento com a esponjinha. Você pode notar que a maquiagem fica assim, ó, mais fininha e com aspecto mais de pele. Ao contrário desse lado aqui. Agora eu vou passar a esponjinha para você notar a diferença. E por que você já não aplica com a esponjinha? Eu prefiro aplicar com o pincel para a cobertura ficar um pouco mais pesada, já que a esponjinha tende a sugar mais produto. E só então dá o acabamento com a esponjinha. Aí eu não passei no pescoço, né? Não esqueça de passar base também no seu pescoço para que seu rosto não fique com aquela aparência de máscara, sabe? Com a base só aqui. Puxa ela para o pescoço também. Agora sim, tudo da mesma cor. E agora que as minhas olheiras já estão neutralizadas, eu vou passar um corretivo aqui, ó, no meu tom. Esse aqui da Rica by Kiss, na cor 25, ele é um corretivo levinho, tem boa duração. E eu não acho que ele acumula nas linhas, gosto bastante dele. Pouco corretivo, gente, não precisa de muito, sério. Vou passar também na minha pálpebra. Agora que tudo está corrigido e uniforme, eu venho fazendo a iluminação. E na hora de iluminar, aplique um pouco corretivo, não precisa passar nada exagerado. Eu gosto de iluminar o centro do meu rosto. Aqui também abaixo desse ossinho aqui, o centro do queixo. Aqui também às vezes eu ilumino para levantar aqui, ó, a minha boca. E eu prefiro espalhar tudo com um pincel mesmo, porque assim eu consigo ter mais controle de onde esse corretivo está sendo aplicado, ele acaba não espalhando para outros lugares. Já que a esponjinha é um pouco grande, né, para esfumar essas áreas. Mas depois eu sempre dou acabamento com a esponjinha porque já mostrei que fica mais suavizado. E é como eu prefiro, né? Eu gosto de fazer uma iluminação mais sutil também, porque eu acho que fica mais natural. Principalmente na luz do dia, né? Agora eu vou selar só abaixo dos olhos para que o corretivo não fique acumulando. Vou usar esse pozinho da Vivai, gente. Pense no pó BBB, fininho, muito bom. E ele também é acetinado. Ele tem um leve brilhinho. Não chega a ter partícula de brilho, mas ele é um pouco acetinado. Para selar aqui as olheiras, prefira um pincel de esfumar, tá? Aplique o pó pressionando, mas não com força, tá, gente? Nada na maquiagem é com força, é sempre com leveza, ó. Selei com um pó clarinho e nada de acinzentar aqui. Por quê? Porque a olheira estava corrigida, devidamente corrigida, como eu ensinei pra vocês no vídeo. Antes de selar, tire sempre o acúmulo, tá? As demais áreas eu vou selar apenas depois que eu fizer os contornos.
Hoje eu vou usar esse contorninho aqui da Ruby Rose, que faz tempo que eu não uso, ele tava aqui esquecido, mas é um bom produto. Vou pegar com um pincel, tirar o excesso aqui no dorso da minha mão, porque quando eu faço isso, o contorno não fica manchado, gente. Já vou esfumando aqui mesmo. É um bom contorno, fácil de esfumar. E agora eu volto com o pincel de base, eu não peguei mais produto, e esfumo essa borda. Eu acabei descendo demais esse contorno aqui, e deixo tudo mais sutil. De blush eu vou usar esse daqui, da Silk Skin Ruby Rose. Ele tem uma cor bem bonita, uma cor mais de pêssego com esse douradinho, que fica lindo na pele. Eu vou usar o mesmo pincel do contorno. E, de novo, tire o excesso no dorso da sua mão, para o seu blush não ficar manchado. E aplique acima do contorno. Olha a corzinha linda que ele tem. E eu aplico aqui também na testa, pontinha do nariz aqui, queixo. E observe que eu aplico pouco produto. Onde fica mais pigmentado mesmo é aqui na região da bochecha. E outra coisa que me faz gostar desse blush é que ele não tem partícula de brilho, sabe? E o dourado dele é um dourado mais sutil, não é aquele amarelão, sabe? Eu não gosto daquele dourado que fica amarelo. Fica um brilho bonito, sutil, e o que é ótimo também para o verão, né? Porque quando o sol bate, não vai ficar aquele excesso de brilho no rosto. Beba água. Agora eu vou selar a pele. Lembra que é dando batidinhas, nunca arrastando. E seu rosto não precisa ficar todo branco, tá, gente? Aqui abaixo dos olhos eu já selei. Não vou passar mais produto. Se você não selar essa pele, a sua maquiagem não vai resistir e não vai durar muito tempo. E principalmente porque eu usei produtos cremosos aqui. Enquanto esse pó assenta no meu rosto, eu vou fazendo as sobrancelhas. Deixa uns minutinhos, tá? Pra remover o pó. Espera um pouco. E para corrigir as sobrancelhas, pentei para cima todos os seus pelinhos, mesmo que você não goste da sobrancelha arrebentada, porque assim você vai conseguir ver onde tá as suas falhinhas para você cobrir. Lembre-se de levar em consideração as medidas do seu rosto. Ó, a sobrancelha, ela precisa começar aqui. Aqui o ponto alto e aqui é onde ela vai terminar. Meu falta um pouco, eu vou completar até chegar aí. Eu tô usando esse produto para preencher as minhas sobrancelhas. Essa parte aqui quebrou. Aí você vai fazendo assim, ó, com o pincel, desenhando pelinhos. Quanto mais fininho o pincel for, melhor. Esse daqui é super fino. Aqui na base da sobrancelha, eu passo arrastando. E se você não tiver falhas aqui no começo da sobrancelha, não preencha. E caso você precise preencher, o pincel precisa estar quase sem produto, porque o começo da sobrancelha precisa ficar bem sutil. Senão a sua sobrancelha vai ficar bem marcada, sabe? Tipo aquelas sobrancelhas símbolo da Nike. E é por isso que eu sempre começo do meio ou do final da sobrancelha. E não vai deixar a sua sobrancelha muito artificial, com aquela aparência de símbolo da Nike, sabe? Vai preenchendo e vendo se a medida tá correta. Se você alongar muito a sua sobrancelha, o seu rosto vai ficar com aquele aspecto caído, sabe? O seu olhar também. Então ela precisa terminar no lugar certo, como eu já mostrei pra vocês. E agora sim, depois que você preencheu a sua sobrancelha, você vai esfumar e pentear do jeito que você mais gosta. E se você achou que tem algum ponto da sobrancelha que está bem marcado, você usa um cotonete para corrigir. E para minha sobrancelha ficar o dia inteiro no lugar, gelzinho de sobrancelha. Esse que eu usei é o Game On da Ruby Rose, ele tem óleo de rícino, e eu percebi que realmente tirou algumas falhinhas que eu tinha. Eu tinha uma falha aqui bem grande, e à medida que eu fui usando esse produto, essa falha foi diminuindo. Quase sumiu já. Então, realmente funciona esse produto aqui. Agora, com o pincel fofão, eu vou remover o excesso de pó do meu rosto. Mão leve, para não arrastar produto e deixar tudo bem intacto e bonito. Vou usar essa bruma aqui, ó, da Miss Lari. E a bruma serve para tirar o aspecto do pó. Depois que você aplica a bruma, não fique fazendo expressões faciais, senão ela vai vincar tudo e marcar as linhas. Deixa secar a bruma. E agora você vai retocar os produtos da sua pele. Isso vai fazer com que ela tenha uma alta duração e resistência também. Na hora de aplicar o produto, nada de pegar o pincel carregado assim e tacando no seu rosto. Nada disso. Tire o excesso no dorso da sua mão. Senão, a sua pele vai ficar toda manchada. Esse aqui que eu tô usando é um bronzer. O bronzer, ele vem entre o contorno e o blush. E ele ajuda a fundir melhor os dois, para ficar aquele degradê bem bonito. Vai aplicando suavemente, dando batidinhas e depois esfumando. Fazendo dessa forma, você vai ter um acabamento bem mais natural e profissional. Vou fazer aqui também nas laterais.
do meu nariz para reforçar o meu contorno. E eu não tô sentindo a necessidade de aplicar mais blush. Mas caso você queira, você pode aplicar. Lembre-se de deixar tudo bem esfumado. E como é que esfuma? Fazendo movimentos circulares. Para iluminar, eu vou usar esse pincel aqui da Macrylan, o A29. Vou misturar todos os tons. Ele não tem fundo de cor, ele é um iluminador muito bonito. Sempre lembra de tirar o excesso doce da mão. E vou aqui, ó, nesse ossinho, gente, no alto desse ossinho, batidinhas e movimentos circulares para deixar ele bem esfumado. Também gosto de iluminar aqui a ponta do queixo, o meio do nariz. Aqui eu prefiro usar um pincel pequeno, mas como eu quero só dar uma sutileza, não quero deixar muito concentrado, eu vou usar esse pincel mesmo só com o restinho que tem. Me digam aí o que vocês acharam dessa pele. Essa pele vai durar muito, tá muito bonita. Não tem aqui divisão, ó, de contorno, bronzer e blush, iluminador, tá tudo muito sutil como um degradê. E se gostaram dessa pele, curte, se inscreve. E não perca o próximo vídeo que eu vou ensinar uma maquiagem nos olhos, ó, glamourosa.